Pessoal, tudo bem com vocês? Como combinado, vou aqui trabalhar hoje a resolução daquela prova diagnóstica que nós fizemos há umas semanas atrás. O conteúdo da prova trabalhado foi o conceito de orbital atômico, distribuição eletrônica, por camada e Linus Pauling, e também tabela periódica. A introdução à tabela periódica, a história da tabela periódica e também o estudo das propriedades periódicas. Então, vamos lá. Deixando aqui meus contatos, caso você queira tirar alguma dúvida em algum momento, se você não quiser mandar mensagem no grupo lá do WhatsApp, que eu estou presente lá no grupo de vocês, não tem problema, pode mandar mensagem no privado. Tá aqui meu Facebook, Instagram, e-mail e WhatsApp. Pode mandar mensagem a qualquer hora, que assim que eu tiver um tempinho eu consigo responder a você e a gente consegue interagir de forma mais prática, ok? Então, vamos às questões. A nossa primeira questão, eu trouxe um histórico, toda uma revisão sobre tabela periódica. Se você conseguisse fazer essa questão durante a prova, você ia ter já um suporte para poder fazer as demais questões que envolvem tabela periódica. E vice-versa. Quando você olha outras questões, ela te dá subsídio para você fazer essa primeira questão aqui também. Então vamos lá. Complete as lacunas com as palavras apropriadas. A tabela periódica é a organização dos. Aí temos que lembrar, quem que está lá na tabela periódica? Tabela periódica é um monte de quadradinho com um monte de símbolo. Cada símbolo daquele representa um elemento químico. Então, é a organização dos elementos. É a organização dos elementos e já falamos sobre isso. Como que ela está organizada? Lembra lá daquele russo que eu falei com vocês, o Mendeleev? Foi ele que propôs que os elementos fossem organizados em ordem crescente de número atômico. Lembrando que o número atômico também pode ser número de prótons. Então, você pode colocar ordem crescente de número atômico ou número de prótons. Pronto, essa é a primeira parte ali da nossa questão. Agora, dando continuidade sobre como que está organizada a tabela. A tabela está aqui, ó. Ela é dividida em... Lembra que a tabela tem 7 linhas e 18 colunas? Mas você não vai escrever aqui. 7 linhas e 18 colunas. Eu falei para vocês que as linhas vamos chamar de períodos. Então, são 7 períodos. E as colunas, a gente dá um nome especial para essas colunas. Aí chamamos de famílias. Só que agora, eles pararam de ficar chamando de família. A nova tabela já não tem mais o nome de família. Aí eu comentei com vocês que agora eles mudaram o nome de família para grupos. Então, a tabela periódica é a organização dos elementos em ordem crescente de número atômico ou número de prótons, equivalentes, tá? É dividida em 7 períodos, que são aquelas linhas horizontais, e 18 famílias, que são as nossas linhas verticais, que são as colunas. Em sua construção, os elementos foram agrupados em 3 categorias. Eu comentei com vocês. Lá a gente tem os metais, os ametais e os gases nobres, que são aqueles que não interagem. Então, de acordo com suas características. Como, por exemplo, ferro, cobre, ouro e prata. Ferro, cobre, ouro e prata são o quê? Todos esses 4 que eu coloquei aqui são metais. Teve gente que colocou metais de transição. Metais de transição é a classificação lá dentro da tabela. Não é metais de transição que a gente chama, é elementos de transição, que são aqueles que ficam no grupo B da tabela. Não era sobre isso que a gente estava falando nesse item. Era sobre a classificação quanto à natureza, entre metais, não metais e gases. Tá? Agora, como o oxigênio, carbono e cloro. Se não é metal, ele vai ser um ametal. Ou também não metais, poderia pôr. Teve gente que colocou os gases, porque sabe que cloro e oxigênio são gases, só que o carbono é sólido, então o carbono não é gás, por isso que não podia colocar os gases. E por último, íons como o hélio. O hélio pertence à família dos gases nobres, já falamos muito sobre os gases nobres. Então você tem que colocar aqui os
gases nobres. Como o hélio, por exemplo. Aí, eu comentei com vocês lá, quando você tem a tabela periódica, nós temos nas pontas elementos que pertencem às famílias do grupo A. São aquelas que a gente teve que gravar os nomezinhos. E eu falei que lá no meio da tabela, você não precisava se preocupar, porque a gente não fica querendo saber muito sobre aqueles elementos, porque eles são chamados de elementos de transição. É sobre isso que fala, ó. As famílias ou grupos são organizadas em duas divisões, A e B, denominadas elementos representativos e transição. Essa era a resposta correta da nossa primeira questão. Grave, né? Dá uma olhadinha, releia sobre isso daqui, porque vai ser útil para você quando você for fazer o simulado, tá? Então essa aqui era a organização da nossa primeira questão. Qualquer dúvida, não tem problema, só mandar mensagem lá que a gente tenta explicar novamente, ok? Passando agora para a nossa próxima questão. Questão 2. Complete a tabela abaixo. Aí, ó, eu até falei que vocês poderiam usar a tabelinha lá que eu passei para vocês, né? Então vamos lá. Deixa aqui meu. Então, ó, grupo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18. Eu até coloquei para vocês, né? Quem é o grupo 1 também é chamado de família 1A. Né? Coloquei assim no quadro lá para vocês. 1A, 3A. E aí a gente tem que dar um nome a cada família. A primeira família, falei que o nome dela era metais alcalinos. Alcalinos. A segunda família, metais alcalinos. Como a gente encontra eles todos na Terra, eles são chamados de alcalinos terrosos. Aí da família do 3A até a 5A, era só você olhar o primeiro elemento da tabela, lembra? Então, ó, o primeiro elemento do grupo 13 é o boro, então é família do boro. O primeiro elemento da família 14, lá do grupo 14, ou família 4A, é o carbono, então ele é o dono da família. Família do carbono. Agora, família do nitrogênio. Espero que esteja possível, né, para vocês verem a letra direitinho. Aí, ó, família 16 e 17 são aquelas famílias que eu falei que vocês tinham que lembrar. Né? Lembra que eu até coloquei lá, família 6A e família 7A. Como que a gente gravava as famílias, né? A 6A, ó, os 7 porquinhos. E a 7A era Flamengo, Clube Brasileiro Inferior a Todos. Lembra que eu coloquei isso aqui para a gente gravar? Aí eu falei, essas são as mais cobradas, porque as pessoas confundem muito o nome delas, porque são parecidos. Mas lembra de ordem alfabética? Quem vem primeiro? O número 6, então, é calcogênios. E a 7, halogênios. E por fim, a família, aquela última lá do cantinho, que eles não reagem com ninguém, como eles não gostam de se misturar, nós chamamos eles de gases nobres. Essa aqui é o nome das 8 famílias que a gente trabalha. Como são do grupo A, elas são chamadas de elementos, né, representativos, que são o que a gente trabalha.
O que é um elemento representativo? É aquele em que a terminação, né, por exemplo, o número de elétrons na última camada é igual ao número da família. Todos os metais alcalinos são do grupo da família 1A, então quer dizer que todos eles têm um elétron na última camada. Ó, todos da família do carbono, família 4A, quer dizer que eles têm 4 elétrons na última camada, todos eles. A única exceção aqui é nos gases nobres. Família 8A, todo mundo vai ter 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem número atômico 2, ele é o único que só tem 2. É o primeiro quadradinho, mas todos os outros têm 6. Então, vamos colocar aqui agora a terminação. A terminação é isso que eu estava falando. Todo mundo da família 1A, quando você fizer o diagrama de Linus Pauling, vai terminar em S1. Todos os elementos dessa família terminam em S1. Já os alcalinos terrosos, todo mundo termina em S2. Família do boro, todo mundo termina em P1. Aqui, ó, todo mundo termina em P2. E aí você vai fazendo, ó, P3, P4, P5 e, por fim, P6. Aqui também, o hélio termina em S2, mas, né, ele é uma exceção na família. Todos os outros vão terminar em P6. Era isso que eu pedia para você fazer na segunda questão. Lembrando que você já tinha essa informação na tabelinha, né, na tabela periódica que eu tinha passado. Ok? Vamos para a próxima questão. Ó, estudamos esse trimestre sobre a distribuição eletrônica, usando o diagrama de Linus Pauling. E também fizemos por camadas. Fizemos as duas maneiras para você poder escolher a que ficava melhor. Quais são as camadas eletrônicas que a gente estuda? Aí você tem que lembrar quais eram aquelas camadas. Camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Eu ainda falei para vocês que vocês tinham que lembrar mais das 4 primeiras. Vou fazer isso aqui. Ó, você tinha que lembrar mais dessas aqui, ó, dessas 4 primeiras. Por quê? O que você faz nessa, você repete aqui, ó. Na primeira camada cabem 2 elétrons. Na segunda, cabe 8. Na terceira, 18. E na quarta, 32. Agora, a gente vai repetir de trás para frente. Então, ó, o O é a repetição disso daqui, só que de trás para frente. Ó, 32. O P vai ser 18. E o L, 8. Eu ainda falei, se a gente tivesse uma outra camada aqui, quanto que seria? Você falaria 2, para seguir a sequência que a gente já estava trabalhando. Essa era a nossa terceira questão. Só lembrar da distribuição por camadas. Se você tivesse o diagrama de Linus Pauling, também te ajudaria a ir contando os elétrons. Era só somar os elétrons lá de cada linha, que dava para fazer também. Questão 4. Mesmo enunciado, só que agora eu quero que você me fale quais são os subníveis. O que é um subnível? São aquelas letrinhas que tem no diagrama. S, P, D e F. Quantos elétrons cabem no subnível S? Só lembrar da distribuição eletrônica. 1s2. Então, ó, 1s2. 2s2, 2p6. Aí, ó, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ó, 2 para o 6 aumentou 4, do 6 para o 10 aumentou 4, então do 10 para o F vai aumentar 4, vai ser 14. Ainda falei, se a gente tivesse um novo subnível, seria a letra G. G, 18, com 18 elétrons. Então, essa era a nossa quarta questão. Só olhar o diagrama de Linus Pauling e ver quais são as letras que tem no diagrama e quantos elétrons cabem em cada diagrama,
quais letras tem no diagrama e quantos elétrons cabem em cada letrinha. É o que está lá já representado. Questão 5. Essa eu ainda dei a dica para vocês na hora da prova, lembram? Daqui, ó. O que é um orbital? Aí eu falei, orbital, esquece os elétrons. Pensa em você. Qual é a parte que você mais fica, né? Se alguém quiser te encontrar, aonde que é o lugar mais fácil dela te encontrar? A maioria de vocês falou que era o quarto da sua casa. Eu falei também que o lugar mais fácil de você me encontrar, né, quando eu estou em casa, é no meu quarto, onde eu estou gravando esse vídeo agora. Então, o nosso quarto seria o nosso orbital, região de maior probabilidade de te encontrar. Só que quem que a gente quer saber? A gente quer saber onde está o elétron. Então, onde está o elétron? No orbital. Então, o que é o orbital? Região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. A gente até desenhou, né? Lembra? O orbital S, ele tem um orbital, que é uma caixinha. O orbital P, nós falamos que ele tem 3 orbitais. No D, são 5. E no F, 7 caixinhas que a gente desenhava para fazer os 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que a gente colocava, né? Lembra que cada caixinha dessa é o que a gente chamava de orbital? Então era isso que eu estava perguntando nessa questão. O que é um orbital? É o local de maior probabilidade da gente encontrar o elétron. Eu ainda falei na hora da prova para vocês, pessoal, dei o exemplo do quarto, né? Teve gente que escreveu, né? O que é um orbital? É o quarto. Eu entendi o que quis dizer, até valorizei um pouquinho, mas era para escrever, né? O lugar de maior chance de encontrar o elétron. Próxima questão. Essa questão eu já até respondi hoje aqui, quando a gente estava fazendo aquela primeira questão de completar as lacunas. Lembra que a tabela periódica ela tem linhas e colunas. Quem são os períodos? Então, vou marcar aqui, ó. Quem são os períodos? São as linhas horizontais da tabela. Os períodos são as linhas horizontais. E ainda falei com vocês quando eu expliquei a matéria. Se um elemento está no terceiro período, o que a gente sabe sobre ele? Quer dizer que ele tem 3 camadas. Os períodos vão dizer quantas camadas cada elemento tem. O número do período é igual ao número de camadas eletrônicas que aquele elemento tem. Então, se ele está no sexto período, eu sei que esse elemento, que se ele está na sexta linha, que é o sexto período, ele tem 6 camadas eletrônicas, certo? Agora vamos olhar aqui as famílias. O que são as famílias? Vou colocar de outra cor aqui. São as colunas da tabela periódica. Então, a ideia dessa questão era ver se você lembrava, né? As linhas horizontais são os períodos, estou até confundindo. As linhas horizontais são os períodos e as linhas verticais, né, que nós chamamos de colunas, são as famílias.
Os períodos também indicam o número de camadas. E as famílias indicam as semelhanças entre aqueles elementos. Elementos de uma mesma família, eles possuem propriedades químicas semelhantes, certo? Próxima questão. Nessa questão aqui, foi o último conteúdo que a gente trabalhou em sala. Questão de raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade. Raio atômico, né, você poderia escrever o conceito que a gente passou, ou você também poderia chegar e fazer um desenho que representasse isso daí. Teve aluno que fez um desenho assim, ó. Colocou o núcleo, desenhou as camadas eletrônicas e traçou o raio, mostrando que o raio é essa distância entre o núcleo e a última camada. Considerei para quem fez isso. Perfeito, quer dizer que entendeu o raciocínio, entendeu o que seria aquilo. Energia de ionização, a pessoa também poderia fazer de forma de desenho. Teve gente que fez um desenhozinho assim, ó. O núcleo, as camadas, desenhou o elétron lá na última camada e mostrou aqui, ó, retirando o elétron. E colocou lá energia. Também é válido, né? O objetivo era que você tentasse expressar o que era aquilo. Então vamos lá, raio atômico. O que seria o raio atômico? Distância do núcleo até a camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada de um átomo. Vamos lá agora. Energia de ionização. O que é a energia de ionização? Energia, força, tanto faz. Energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Teve gente que colocou só a energia necessária para remover, retirar um elétron de um átomo. Eu não fiz questão de que ele estivesse no estado gasoso, mas só para deixar claro, né? É a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Sempre vai estar no estado gasoso para que a gente possa fazer essa remoção. E por fim, o conceito de eletronegatividade. Eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Dei um exemplo para vocês, quando vocês vão lanchar e tem que compartilhar o pote de maionese. Sempre tem um espertinho que, em vez de deixar o pote no meio da mesa, pega para ele aquele pote, como se o pote fosse dele, sendo que é para compartilhar com todo mundo, né? Só que ele usa mais, então ele fica mais próximo dele. Isso que é eletronegatividade. Quando os átomos fazem uma ligação, eles compartilham os elétrons de uma ligação, o certo era que os elétrons ficassem no meio, na mesma distância entre os elementos. Só que sempre tem um elemento que é mais forte que o outro. Então esse elemento ele pega para ele esses elétrons. Isso que é eletronegatividade. Tendência do átomo é a tendência do átomo
de atrair. Peraí, só melhorar aqui escrito no português. Então, o que é eletronegatividade? É a tendência que o átomo possui de atrair para si os elétrons da ligação. Isso é eletronegatividade. Aí eu até coloquei para vocês a sequência, né, para vocês lembrarem. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Que o flúor, ele é o mais forte e o hidrogênio o mais fraco, né? A sequência da eletronegatividade. Tá bom? Agora vamos para as questões objetivas. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio. Então, ó, falou aqui do selênio. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos, os símbolos de elementos químicos com propriedades químicas semelhantes. Aí, ó, o que é elementos com propriedades químicas semelhantes? O que a gente queria nessa questão? Que você falasse quais são os elementos da mesma família do selênio. Então, ó, quem são os elementos da mesma família do selênio? Quando você olha lá na tabela, você vai ver que o selênio está lá no grupo 16, ou família 6A. Aí já falei para vocês, como que a gente sabe quem são os elementos? Aqui, ó, são os calcogênios. Já vimos isso lá na questão 2. Quem são esses elementos? Os 7 porquinhos. Então, aqui está o selênio que a gente quer. Temos que achar alguma alternativa que tenha algum desses, que eu vou colocar setinha aqui, ó. Temos que achar alguma alternativa que tenha algum desses 4 elementos. Qual é a melhor alternativa? Ó, cloro não tem aqui. Então, ó, a melhor alternativa, letra B. Era só você perceber que estava falando aqui do selênio, ó, falamos aqui do selênio, e a gente quer achar elementos com propriedades semelhantes. Então, você tinha que olhar qual é a família do selênio, você tem acesso à tabela periódica na prova, então é só ir na tabela periódica, verificar, identificar onde está o selênio e olhar os elementos que compõem a mesma família, que são as colunas, porque eu quero achar propriedades semelhantes. E aí você marca a alternativa letra B e vai comemorar. Questão 9. A questão 9 fala de raio atômico. Então, raio atômico. Lembra raio atômico? Distância aqui, ó, do núcleo até a última camada. E já coloquei, vocês tinham na tabela. Como que cresce o raio atômico na tabela periódica? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Quando você olha, todos os elementos que eu coloquei aqui, eles são elementos do grupo 1. Então vamos colocar aqui, grupo 1, que também é família 1A. Eu coloquei todos os elementos da mesma família, que é lítio, número atômico 3, sódio, número atômico 11, potássio, número atômico 19, aí vem o rubídio com o número atômico 37, e ainda coloquei o césio com o número atômico 55. Aí, colocar em ordem crescente. Eu falei para vocês que dentro de uma mesma família, cresce de cima para baixo. Então, o lítio
ele vai ser o menor raio. E o césio vai ser o maior raio. Colocar em ordem crescente. Teve gente que veio e marcou letra A, mas a letra A é ordem decrescente. Então, a ordem crescente é lítio, primeiro, sódio, potássio, rubídio, césio. Alternativa letra E. O raio do lítio é menor que o do sódio, que é menor que o potássio, que é menor que o rubídio, que é menor que o césio. Certo? Para a última questão. Marque a alternativa falsa. A respeito da distribuição eletrônica. Então, tem que lembrar lá da segunda questão. Ó, aqui está falando, ó, terminou em S2. Todos os elementos que terminam em S2, com exceção do hélio, são metais alcalinos terrosos. Verdadeiro. Letra B. Terminou aqui, ó, em P6. Aqui, ó, terminou em P6. Todos os elementos que terminam em P6 não são halogênios. Eles são gases nobres. Para ser halogênio, teria que ter terminado em P5. Então, aqui a resposta errada, letra B. Mas vamos conferir o restante. Ó. Terminou em P4. Quem termina em P4 é um halogênio. Desculpa, é um calcogênio, li errado. É um calcogênio, verdadeiro. Halogênio é P5. O que são elementos de transição? Elementos de transição, todo elemento de transição vai terminar em D ou F. Terminou em D ou F é transição. Então aqui, ó, terminou em D6. Então essa aqui também está verdadeira. E a última terminou em S1, é um metal alcalino, com exceção do hidrogênio, que também termina em S1. Tá bom? Então essa aqui, ó, letra B. Pessoal, essa aqui foi uma pequena revisão, né, do que caiu na prova que vocês fizeram, né, tiveram a chance de fazer a recuperação e agora vai vir o simulado. Espero que vocês tenham entendido. Peço que vocês entrem nos formulários, dá uma lidinha lá, tem toda essa teoria que eu falei nos últimos 2 formulários, tem lá sobre tabela periódica. Pega os últimos 3, né, que um é sobre distribuição eletrônica, os outros 2 sobre tabela periódica. Se você conseguir ler esses formulários, faz o seu resuminho, você está preparado para acertar as 7 questões que vão ter no simulado. Ok? Então, pessoal, é isso. Tenha uns bons estudos e boa sorte no simulado. Até o próximo vídeo, tá bom?